Fala, gigantes! Seja bem-vindo ao mar de sangue das criptomoedas, né? Se você analisar bem, a grande maioria das criptomoedas no dia de hoje está em queda. A maioria delas caíram mais de 30%, né? O market cap das criptomoedas de 2,2 trilhões de dólares, nós estamos chegando aí em 1,7 trilhões de dólares. Então, a gente já tinha previsto que ia ter uma correção no Bitcoin, conforme o vídeo anterior, vem respeitando o nosso canal e também respeitando a nossa EMA de 50 períodos, né? Automaticamente tem que continuar respeitando para a gente ter uma noção de que o preço vai continuar em alta. Caso ele rompa essa linha, né, a verde, consequentemente a gente pode vir buscar a nossa EMA de 200 períodos, que está lá próximo dos 39 mil dólares, beleza? E agora, no Bitcoin, a gente está vendo uma queda de quase 7% nas últimas 24 horas, né? Porém, se você analisar bem, rompeu a nossa EMA de 50 períodos, rompeu o nosso canal de alta e, consequentemente, o Bitcoin está tendo essa correção e a nossa EMA está lá próximo dos 40 mil dólares, tá? Traçando uma régua aqui, a gente vê claramente que a correção já está chegando a 25% aproximadamente de queda, tá? Somente no Bitcoin. Caso a gente chegue na nossa EMA, nós estamos falando aí de quase 38% de queda, tá? Lembrando que aqui a gente temos um suporte nessa região, nós temos outro suporte aqui nessa região. Então, são alguns pontos que a gente tem que ficar bem atentos. Conforme eu mencionei, o Bitcoin teve uma grande correção e também o market cap das criptomoedas saiu de 2,2 trilhões para 1,7, né? Então, a gente vê claramente que agora, nesse exato momento, estamos com 1,7 trilhões de dólares. Tivemos uma correção, né? Chegou a atingir 2,2 e agora a gente está tendo uma queda no market cap das criptomoedas, beleza? Analisando, as altcoins também sofreram e você vê isso também pela dominância, né? Veja que, excluindo o Bitcoin, a gente teve uma alta de aproximadamente 1 trilhão de dólares dividido todo esse capital para as altcoins. E agora, nesse momento, a gente está aqui com 844 bilhões de dólares nas altcoins. Então, nós tivemos aí uma perca de quase 200 bilhões de dólares, que isso realmente faz com que seja proporcional a essa queda de 20, 30% aí que a gente está vendo nas altcoins. A dominância do Bitcoin também teve uma queda, então a gente saiu de aproximadamente 69% de dominância, né, que estava tendo, e agora a gente está com uma dominância no Bitcoin de 51%. Então, na medida que o Bitcoin começa a ter uma correção, as pessoas saem do Bitcoin e vão para as altcoins, vão para o dólar, vão buscar uma moeda de segurança devido à queda que está ocorrendo no Bitcoin, tá? Porém, se a gente analisar bem, a grande maioria das criptomoedas tiveram correção, né? Então, somente ganhou dinheiro aqueles que realmente buscaram preservar o seu capital em dólar para recomprar muito mais barato. Foi feita uma pesquisa com jovens investidores do Reino Unido, onde que 51% desses jovens preferem criptomoedas ou negociaram criptoativos, né, ao invés de ações. Isso é uma tendência que a gente tem visto graças a esse crescimento do Bitcoin, né, e das criptomoedas de forma global. Na pesquisa, eles demonstram que os jovens de 18 e 37 anos negociaram ou possuíram criptomoedas, ou seja, o dobro do número daqueles que 25% compraram e manteram ações, né? Isso é uma tendência que a gente vê claramente, onde que ações das empresas vão ser tokenizados, vão vir para o mercado de criptomoedas. Muitas empresas estão fazendo isso. A própria IPO da Coinbase acabou de criar essa ideia de tokenização, né? E também vai fazer com que o mercado tradicional venha para o mercado de criptomoedas. Veja que essa pesquisa foi feita, né, justamente no período de alta do Bitcoin, em fevereiro e março de 2021, e foi um total de 1.000 investidores do Reino Unido com mais de 18 anos. Uma notícia positiva para o mercado de criptomoedas foi que a BitMEX
também vai começar a oferecer custódia e negociações de criptomoedas à vista, ao invés de só oferecer derivativos como ela sempre funcionou, tá? Então a BitMEX é uma exchange semelhante à Binance, semelhante a KuCoin, semelhante a vários outros exchanges, porém era focada apenas em derivativos e agora também vai vir para o mercado de criptomoedas para oferecer como opções de custódia e transferência, negociação e assim por diante. A partir do momento que você vê grandes quedas, que nem essa que está ocorrendo agora no Bitcoin, lembre-se que enquanto uns estão vendendo, outros estão comprando. E foi justamente isso que aconteceu com Morgan Stanley, né, que criou um fundo privado e nesse fundo eles arrecadaram em apenas 2 semanas 29,4 milhões de dólares nesse fundo, tá? É realmente algo muito impressionante. Recentemente, a Binance anunciou que iria adicionar ações da Tesla dentro da sua plataforma. E foi justamente isso que ocorreu, porém, os reguladores não gostaram nada dessa ideia, inclusive já estão investigando, né? E estão criando já toda uma investigação em cima da Binance para ver se ela cumpre com as regras de transparência e divulgações corporativas. E, em contrapartida, o CZ, né, Changpeng Zhao, que é o presidente, o fundador da Binance, né, disse que quando os tokens foram lançados, eles demonstraram como podemos democratizar a transferência de valor de forma mais integrada, reduzir o atrito e o custo de acessibilidade sem comprometer a conformidade ou a segurança, né? E os reguladores, sem sombra de dúvidas, vão buscar investigar se estão cumprindo com as regras, principalmente de valores imobiliários e assim por diante, que nem a gente sabe muito bem que a SEC e vários outros órgãos buscam fiscalizar essas questões jurídicas, né? Chegou o momento da gente falar sobre um assunto que muitas das vezes cria muito caos, principalmente quando a gente fala de manipulação de mercado. E desde muito tempo atrás, a Tether sempre foi acusada de manipulação do mercado, né? Afinal, ela busca lastrear, né, e criar uma espécie de um lastro onde que cada token emitido significa ou tem a representatividade de $1, né? E sempre quando é impresso, ou seja, eles emitem novas moedas e trazem para o mercado, consequentemente eles inflam o mercado. E por meio dessa imagem, a gente busca mais ou menos trazer essa ideia, essa visão de como todo esse processo ocorre dentro do mercado de criptomoedas, tá? Lógico que a Tether sempre busca se defender dizendo que não ocorre nenhum tipo de manipulação, que eles estão fazendo o trabalho deles, mas se a gente analisar toda essa articulação, isso faz muito sentido, tá? Então, basicamente, eles imprimem, eles criam moedas Tether, consequentemente, eles compram o Bitcoin, né? E aí começa a fazer parte de um mercado, e aí quando compra Bitcoin, você tem a tendência do Bitcoin valorizar, né? E aí os robôs começam a fazer toda uma interação, né? Tanto de conversão de Tether para Bitcoin, como de Bitcoin para dólar, né? Em si, então começa a fazer toda essa interação por meio dos bots. E aí as notícias vêm com a ideia do quê? De, lógico, incentivar ou trazer o medo para determinados momentos. E aí, consequentemente, muitas pessoas ganham dinheiro, ficam felizes com isso, né? E aí, nesse caso, pode ganhar tanto no Bitcoin como na própria Tether. E aí, depois tem a possibilidade da Tether, todo esse movimento, transformar tudo aquilo que foi ganho, né? Aquela injeção de capital, consequentemente, transformar ele em Bitcoin ou fazer novamente o mesmo processo ou voltar para o dólar real mesmo e depois, consequentemente, queimar os dólares que foram emitidos, tá? Normalmente esse processo é totalmente transparente, que a Tether faz, né? Busca fazer de forma transparente. A Tether já passou por várias investigações, né? Porém, até o momento foi comprovado que ela seguia as regras, tudo, mas é algo muito ainda, vamos dizer assim, no escuro, que a gente não tem tanta quantidade de informações de dados. Mas se você acompanhar as correlações entre entrada de bitcoins e também entrada de dólar no mercado, você vai ver sempre uma manipulação ou para cima ou para baixo dentro do mercado de criptomoedas, tá? Inclusive dentro da CryptoGiant mesmo, a gente busca acompanhar todas essas movimentações e sempre quando elas estão ocorrendo, a gente tem meios do qual nos avisa
e todos os nossos assinantes ficam bem informados sobre essas movimentações e buscam se precaver caso o Bitcoin caia ou o Bitcoin suba. Isso a gente faz sempre dentro da CryptoGiant e é uma estratégia que tem tido muita assertividade, não apenas nos últimos meses, mas nos últimos anos que a gente tem acompanhado isso, tá? Então, isso tem uma grande correlação, tem uma correlação da qual o Tether pode inflar o Bitcoin e depois transformar esses Bitcoins e retirar eles do mercado, fazendo com que, consequentemente, ocorra uma venda, né, generalizada. Porém, a gente tem visto isso e é muito importante você saber que isso existe, é muito importante você entender sobre os manuseios que as stablecoins pode ter dentro do mercado de criptomoedas e como esses meios, né, eles podem ajudar ou até mesmo prejudicar o mercado em determinados momentos, principalmente com notícias positivas ou notícias negativas. Então, fique muito atento quando o mercado está em um puro entusiasmo e fique também muito atento quando muitas notícias negativas estão vindo até você, porque isso realmente busca te manipular, busca criar uma ideia, uma visão, uma estratégia da qual você realmente vai buscar apertar um botão de vender ou de comprar. E aí, muitas das vezes, foi justamente devido a uma notícia negativa que você acreditou ou uma manipulação de mercado. A gente se vê no próximo vídeo, gigantes. Forte abraço!